Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao lançamento nacional do Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana, uma obra do escritor e historiador Adriano Macena, reconhecida pelo Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco e contemplada posteriormente com o voto de aplausos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nossos agradecimentos ao excelentíssimo senhor governador de Pernambuco, na pessoa do senhor Nilton Mota, então secretário de Educação de Pernambuco, ao senhor Severino Ninho, ex-secretário-chefe da Assessoria Especial do Governador, ao vereador do Recife, pelo PCdoB, doutor Luciano Siqueira, à secretária de Educação de Jaboatão dos Guararapes, professora Mirtes Cordeiro, ao secretário de Cultura da cidade do Recife, Renato L., à secretária de Educação de Olinda, senhora Leocádia da Hora, a Artep, Associação de Teatro de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, Isaltino Caetano. E, neste momento, vamos dar início ao lançamento do Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana, convidando então agora para presidir a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Essinger, representando o doutor Jorge Corte Real, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Excelentíssima senhora doutora Solange Galvão Coutinho, pró-reitora de extensão da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ao excelentíssimo senhor doutor Ives Goradeski, presidente em exercício da Fundação Joaquim Nabuco. Convidamos agora o excelentíssimo senhor doutor Marcos Acioli, presidente do Conselho Estadual de Cultura, também representante da Academia Brasileira de Letras, em vista da inauguração neste mesmo horário. Pede desculpas o presidente doutor Valdênio Porto, da Academia Pernambucana de Letras, do município de Escada. Convidamos agora o excelentíssimo senhor doutor Antônio Dourado, presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco. Informo que o excelentíssimo senhor doutor Antônio Dourado, agora anunciado, não pôde se fazer presente. Então eu convido o excelentíssimo senhor doutor Sérgio Aroucha, presidente da ASTUR. Convido agora o excelentíssimo senhor doutor Lula Cortez, gerente de cultura de Jaboatão. Por fim, convidamos à mesa o excelentíssimo senhor Adriano Macena, escritor, professor, dramaturgo, historiador e autor da obra Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana. Senhoras e senhores, senadores, deputados federais e estaduais, secretários de Estado, empresários da indústria e do comércio, reitores, diretores e professores de faculdades, prefeitos e secretários de Educação e Cultura dos municípios de Pernambuco, vereadores, profissionais e estudantes dos cursos de História, História da Arte, Sociologia, Pedagogia, Turismo, Gestão de Eventos, Música, Letras e demais presentes. Sejam bem-vindos e, nesse momento, convido a todos e todas para a apresentação do hino de Pernambuco.
Para que possamos dar início, passo agora a palavra para o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Essinger, representando o excelentíssimo senhor doutor Jorge Corte Real, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Boa noite, senhoras e senhores. O presidente Jorge gostaria muito de estar aqui hoje nesse evento, mas em virtude de viagem a Brasília, ele pediu-me que substituísse numa tarefa difícil, essa de substituir o presidente. Meu caro Adriano Macena, escritor e professor, sem dúvida alguma, esse dicionário que está sendo hoje lançado tem uma importância que nós iremos constatar ao longo dos anos, porque ele resgata coisas perdidas no tempo, palavras perdidas, história perdida. Então, cara Adriano, eu acho que esse trabalho seu é um trabalho realmente de profundidade e um trabalho que os anos irão reconhecer e mostrar a importância dele. Então, eu parabenizo pela ideia, pela perseverança em fazer um livro tão denso e tão importante. Então, em nome da Federação, nós ficamos felizes de estar aqui nessa casa lançando tão importante livro. E agradeço a presença de todos. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Sérgio Aroucha, presidente da ASTUR. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da mesa, doutor Ricardo Essinger, saúdo a todos os componentes da mesa. Parabenizar ao escritor e professor Adriano Macena, no qual eu tive a honra de conhecer quando estive na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e conheci um pouco dessa obra tão importante para o nosso estado, o Pernambuco. Conversando agora com ele, inclusive nós tivemos uma ideia de colocarmos essa obra,
para fazermos um produto turístico cultural, colocarmos toda essa obra nos nossos municípios, nos nossos 183 municípios e no distrito de Fernando de Noronha. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez, em nome da Associação do Secretário de Turismo de Pernambuco, Adriano, e tenho certeza que essa sua obra vai ultrapassar as fronteiras. Antes de passar a palavra para o senhor Dr. Ives Goradeschi, eu gostaria de convidar aqui à mesa também o excelentíssimo senhor Dr. Carlos Newton Júnior, representante da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. E agora sim, eu passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Ives Goradeschi, presidente em exercício da Fundação Joaquim Nabuco. Boa noite a todos. Quero saudar a Federação das Indústrias por esse memorável evento, lançamento do livro. Quero também parabenizar todas as entidades que estiveram envolvidas no lançamento, que resultou hoje no lançamento que está feito do livro. E eu queria falar algumas coisas que nós, de certa forma, queríamos expressar no pensamento do Fernando Lira, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, que hoje representa. Vou colocar aqui para que as políticas culturais sejam conduzidas segundo o conceito cultural formado pelo Unesco. É necessário que se parta do conhecimento de todas as suas vertentes. Nesse sentido, o dicionário que hoje vem a público se constitui uma importante ferramenta para que os gestores de entidades públicas e os ligados à sociedade civil, além de sua importância para estudantes e professores, pesquisadores e profissionais da imprensa. O esforço para dar à luz a um trabalho como esse tem em sintonia com as iniciativas promovidas pela Fundação, que são, a exemplo, os seminários, as publicações subsequentes em forma de livros e CDs, e tratando principalmente de temas como economia da cultura, direitos autorais e gerência da cultura, entre outros. É nessa perspectiva que poderemos superar a visão segmentada ou puramente eventualista da cultura e avançar para que ela seja tratada em toda a sua abrangência e pluralidade, como direito de cidadania e política de Estado. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Marcos Acioli, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente a FIEP, saudar a mesa, olhar para a cara de muitos dos amigos que estão aqui. O lançamento de livro é sempre uma coisa muito gratificante. Mas nós temos que centrar toda a nossa atenção nesse esforço de Adriano Macena. Há pouco eu tentava dar uma entrevista ali para a televisão e lembrei um fato curioso. Quando Camões escreveu o Lusíadas, que disseram da importância do livro para o povo português, alguém disse: não precisamos da poesia, porque nós temos a história. Curiosamente, em uma terra onde temos a história, desde Bento Teixeira, o Recife, Pernambuco, a prosopopeia, nós temos a poesia. E agora, Adriano, você nos traz a história. É uma inversão, mas todos estavam errados, porque na realidade diz Aristóteles que a história diz o que aconteceu e a poesia o que podia ter acontecido. Então nós temos o espaço para a história, o espaço para a poesia, e até eu concebo a história sobre 3 aspectos: a história com H e S, que é verdadeira; a história com ES,
Não queria ir para Rosa, que é uma história inventada. Eu acho que tem uma terceira história que eu gravo ela com HS, a história, porque seria a verdade, seria a mentira, e não ficaria nesse meio. Eu acredito que esse livro, o Conselho de Cultura, apoiou e que merecia ter apoiado muito mais, mas o Conselho de Cultura, como todos sabem, ele dispõe exatamente do verbo e nunca da verdade. Este livro de Adriano, ele ficará, sem dúvida alguma, ao lado de livros como o Dicionário Pernambucano de Pereira da Costa, Folclore Pernambucano de Pereira da Costa, o próprio Folclore de Luiz da Câmara Cascudo. É um livro de importância extraordinária, principalmente para Pernambuco. Por isso eu tive cuidado em um exemplar que foi dado ainda original ao Conselho de Cultura do Estado, de deixar com Ricardo Leitão para que ele levasse de imediato ao gabinete do governador Eduardo Campos. Dizia Adriano Guilherme de Almeida que o livro que não fica em pé, eu digo isso porque sou escritor e tenho forma de escrever livros muito grosso e depois de publicado só eu mesmo. O livro que não fica em pé na estante não fica em pé no tempo. Este livro de Adriano Macena ficará em pé na estante e no tempo, ou na estante do tempo e por muito tempo. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Lula Cortes, gerente de cultura da Prefeitura de Jaboatão. Boa noite. Eu queria congratular a Adriana antes de tudo e a todo mundo aqui da mesa e essa declaração maravilhosa. Aproveitando essa brechinha, eu acho que o livro de Adriano não só vai ficar em pé, ele vai alicerçar toda uma juventude, toda uma pernambucanidade a se pôr de pé outra vez, sabendo da essência do seu palavreado e de tudo mais, entendeu? Quero agradecer, assim, estar aqui presente no lançamento de uma obra tão importante, de um amigo e de um homem de uma cultura exemplar, e que essa coisa de 10 anos se dando para esse trabalho que não se dá para todo mundo, uma coisa tão aparentemente boba, como são termos assim, populares e tal, que na verdade não é. Isso aí é a nossa sublíngua pernambuquês, entendeu? Essa coisa fantástica. E agradecer assim, ele ser um representante tão maravilhoso de Jaboatão dos Guanarapes, assim como de Pernambuco inteiro, e dizer que tem um maior orgulho de ter um amigo e parceiro, e o Conselho de Cultura não tinha outra opção senão aprovar uma obra tão maravilhosa, como o Pernambuco inteiro vai receber isso de coração aberto. É isso aí, somente. Jaboatão também agradece. E agora convido para proferir algumas palavras sobre o lançamento nacional do Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana, o escritor e professor Adriano Macena. Bom, inicialmente, boa noite a todos e a todas. Queria saudar a mesa, inicialmente, todos os companheiros aqui presentes e a plateia, de maneira geral, e dizer o seguinte: hoje é um momento realmente importante para todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto. E não só... Deixa eu só... Bom, voltando. Então, a importância, porque, como lembrava aqui bem o representante da Fundação de Pernambuco, a cultura, nesses últimos anos, como política pública, era um novo sentido. Eu lembro quando era garoto que culto era o sujeito que lia muito, que sabia vários idiomas, logo tinha muita cultura.
E aquele coitado que era analfabeto ou tinha um conhecimento limitado do campo literário era visto como um sujeito inculto. Depois a cultura vai se direcionar para os artistas. Então, quem tem cultura é quem faz arte. Então, quem não é artista não tem cultura. Mas aí, graças à antropologia cultural, abriu-se uma nova perspectiva. Recentemente, quer dizer, não é tão recente, mas assim, bastante debatido agora, que é a cultura como a manifestação de uma coletividade, independente de se ler muito, independente de saber 2, 3 idiomas, independente de fazer arte. A cultura como uma forma, seu sentido mais primário, a cultura como a capacidade humana de constituir sentido e criar ferramentas para facilitar a existência. Todo mundo faz isso. Agora, isso não está ligado apenas à linguagem. A linguagem é uma das ferramentas mais importantes da cultura. A língua. Mas o que comemos, o que vai à boca, o que vibramos, o que cantamos, o que choramos, Carnaval, Natal, as missas, os cultos evangélicos, os encontros doutrinários, espíritas, enfim, os rituais indígenas, ritos de remanescentes quilombolas, todo esse patrimônio, ele está ligado a uma cultura. Então a cultura não pode ser mais entendido, eu acredito, por esse viés único e exclusivo de cultura, mas sim de uma diversidade cultural. Porque não se pode pensar no mundo globalizado numa cultura homogeneizada e globalizada. Porque o que vai nos diferenciar dos outros num mundo aparentemente igual, sob a ótica capitalista, é justamente o elemento da diversidade cultural que nós temos. Não é? Basta ir no sertão, do Mochotó, do querido Marcos Cordeiro, que você percebe a diferença do cidadão que mora aqui no Recife. É dentro do mesmo estado, do mesmo processo histórico, relativamente parecido, mas formas diferentes de contemplar a vida, de comer, de falar, evidentemente que se mantém um tronco específico da linguagem. Então, eu trouxe um discurso aqui muito longo, depois eu desisti, graças a Deus, de ler, para ser mais breve. Até porque quem escreve um livro daquele, se falar muito, fala muita besteira, né? Então, eu queria só dizer o seguinte: quando a gente fala vice, ou quando a gente... Acho que tem um trechinho aqui que é pertinente, só um minuto. A Cordeira acorda. Ó. Como pensar Pernambuco sem um prato de macaxeira com charque, cuscuz com galinha guisada, uma fatia de bolo de rolo, de bolo Souza Leão, um bolo de bacia, um pão doce com caldo de cana, sarapatel com farinha e pingos de limão, arrumadinho de charque de carne de sol, uma saborosa cartola, amendoim cozido, bode assado, buchada, tapioca, tripa de porco frita, queijo de manteiga de coalho, munguzá salgado lá no sertão. Eita, tem gente mexendo no bucho aí, né? Munguzá salgado, manduê, rubacão, osso do patinho, hein, Jorge Filó? Osso do patinho, chambaril, ponche de caju, pitanga, goiaba, cajá, manga, graviola, maracujá, mangaba e acerola. Feijão de coco, feijão verde, feijão com charque, girimum, feijão de corda, galinha cabidela, galinha guisada, arroz doce, pirão de caranguejo, caldeirada, espetinho de gato, caldinho de sururu, de peixe de marisco e de feijão preto. Como pensar Pernambuco sem chupapitomba, umbu, siriguela, azeitona roxa? Sem sorver o raspa-raspa, saborear doce japonês ou comer pão com mortadela? Como pensar Pernambuco sem frevo, caboclinho, maracatu, boi de carnaval, caiporas, papangus e careta, troças, blocos, clubes e bonecos de Olinda e Recife nos dias de Momo? Como pensar Pernambuco sem as festas de São João, Páscoa, Natal, Carnaval e Ano Novo, Pitomba, Lavadeira, Carro, Morro da Conceição, Buscada de São Gonçalo, Festa das Dálias, Exposição de Animais do Cordeiro, Flechamento do Umbu, Festival de Inverno de Garanhuns, Cine PE, Festival Recife de Teatro Nacional, Festival do Jeans de Toritama, Encontro Nordestino de Chachado e todos os outros festejos indígenas e de remanescentes quilombolas.
Como pensar Pernambuco sem coco de roda, short, ciranda, samba, transilim, chachado, baião, brega, forró, cantoria de viola e literatura de cordel? Como pensar Pernambuco sem o candomblé, o catimbó, a jurema, a macumba, a quimbanda, as missas católicas, os cultos evangélicos e as palestras doutrinárias dos espíritas? Como pensar Pernambuco sem o ciclo do Recife, o Movimento Super 8, o Baile Perfumado, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio e a Folha de Pernambuco? Como pensar Pernambuco sem banho de sol, de praia, de rios, cachoeiras e bicas, sem suas ilhas, Mata Atlântica, Caatinga, trilhas e parques naturais, além das reservas ecológicas? Como pensar Pernambuco sem seus roçados de feijão, de milho, de mandioca, suas plantações de uva, manga, coco, abacaxi, limão, cebola, tomate, maxixe, quiabo, coentro e cebolinho? Como pensar Pernambuco sem a casa de Joaquim Nabuco, o Palácio das Princesas, o Palácio dos Manguinhos, a ARP, a FIEP, a Compesa, a CHESF, a CELP, a CEASA, a UFPE, a Unicap, a Rural, a UPE, a Faixa, a Unesco, o Porto do Recife, Porto Suave e Porto Digital? Como pensar Pernambuco sem uma caninha com caju? Como pensar Pernambuco sem alviú, rubros, tricolores, rubro-negros e tantos outros tipos de futebol do Estado? Como pensar Pernambuco sem Eduardo Coelho, Zumbi, Ganga Zumba, Frei Candeca, Lampião, Coronel Chicarário, Conde da Boa Vista, Delmiro Corrêa, Dom Vital, Dona Blitz, Frei Miguelinho, Padre Roma, Matheus de Albuquerque, o Forte das 5 Pontas, que só tem 4, do Brum, de Tamandaré, de Recife, do Queijo, Orange, Caibu, os Montes Guararapes, a Basílica da Penha, a Igreja de Carlos, de São Pedro, Santo Antônio, São José, São Francisco, o Castelo de Brenan, o MAC, o Museu do Estado? Como pensar Pernambuco sem as expressões taca a bexiga, deu a gota, por peste, eu segue, danou-se, avua no mato, virado na peste, virado no mói de coelho, moléstia dos cachorros, infeliz das costas ocas, um cão chupando manga? Ou de termos como tu visse, arretado, pantim, muxoxo, bocumô, piriguete, troncha, tuia, abusar, borocochô, cu doce, tabelier ou inferninho, ou os menores? Eu vou lá, vi? Depois eu chego. Como pensar Pernambuco sem a Feira de Caru, sem a Feira da Solonga e tantas outras feiras de troca-troca, ou a Feira do Rolo, do Passarinho, o Botódromo lá de Petrolina, os mercados de São José, Madalena, Boa Vista, Encruzilhada e de tantas outras cidades do interior do estado? Como pensar Pernambuco sem a monocultura da cana-de-açúcar, rapadura, escravidão, sem a moenda dos engenhos, a casa de farinha, sem a guerra dos mascates, a Revolução de 17 e 24, a invasão holandesa, as presenças francesas e inglesas, a Revolução Praeira, e o MCP, o Movimento Arboreal, o Movimento Mangue, o Vivencial de Versões, o TPM e o TAP? Como pensar Pernambuco sem suas velhas mulheres e tantos homens grosseiros? Enfim, como pensar Pernambuco com todos os nomes e tantos elementos que me esqueci de mencionar e que constituem a identidade cultural dos pernambucanos, como seus escritores, pintores, poetas, escritores? Não temos dúvida que a diversidade cultural pernambucana é uma grande ferramenta que Pernambuco tem para inserir-se no mercado globalizado. Não podemos ignorar que a nossa diversidade cultural é tão importante para o Estado quanto, por exemplo, os polos industriais, os centros de excelência médica, os avanços na tecnologia da informação, na logística, na comunicação e no marketing, além do setor sucro-alcooeiro. O importante é que todos os pernambucanos possam ter acesso ao dicionário da diversidade cultural pernambucana. Sobretudo os profissionais de educação, que poderão utilizar como suporte didático para suas discussões em sala de aula e também para fortalecer os laços de pertencimento dos nossos alunos. Só para lembrar, dia 21 de maio foi comemorado em mais de 100 países o Dia da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Então, mais de 100 países discutem a cultura com esse viés, a diversidade cultural com esse viés de diálogo e de desenvolvimento. Este lançamento também não teria acontecido sem a contribuição de muitas pessoas e instituições. Gostaria de destacar o apoio, inicialmente do Conselho Estadual de Cultura, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, da FIEP, da ARTEP, aqui através do seu presidente Isaltino Caetano, e da Fundação Cultural Câmara de Lampião de Serra Talhada,
dos nossos queridos Hamilton Maia e Cleonice. Agradecer também a todo o apoio que muita gente deu, porque eu vou realmente esquecendo de muitos, foram muitos anos, muita gente. Então eu quero só dizer a vocês que não podia estar mais contente. Queria agradecer também a Edivaldo Santana, que é a editora que está responsável pelo livro aqui, a editora de São Paulo, que ganhou a licitação, está aqui presente. E agradecer a mesa, a todos vocês, e espero que possamos fazer com que esse trabalho chegue aos pernambucanos, porque é para eles mesmo, para nós. Não é? Fiquei muito feliz porque chegou um cidadão, comprou e disse: olha, eu vi no jornal e eu quero levar um, porque o povo de Nova York fica me enchendo o saco com aquele dicionário, o mini dicionário pernambuquês de Bernardino, que é um caroense. Eu disse: rapaz, mas só que esse aqui é um pouco mais caro para tu mandar. Ele disse: mas não vou mandar não, eles que mandam o dinheiro, porque o outro é fininho, pequenininho, esse teu é pesado que só peste. Eu vou gastar um dinheiro infeliz. Agora, se eles quiserem levar isso, eles que mandam o dinheiro para mim. Não, tudo bem, está tudo bem, então. Eles estão bem. Então, muito obrigado. Queria agradecer também a Luciana Araújo, que esteve conosco nessa luta toda. Queria agradecer a Marcondes Oliveira, Egeto, enfim, Marcelo, Vladimir Barraca. Ela tem um apelido desse, Barraca, só em Pernambuco, né? Não precisa dizer mais nada, né? Mas veja como são engraçadas as coisas. O cidadão se chama Barraca. Vou levantar a mão, Vladimir, para todo mundo ver você. Vladimir é historiador, é técnico cultural da FUNDARP. Esse cidadão, quando eu conheci, eu disse: rapaz, por que ele deu o apelido da barraca? Ele disse: é porque na época da universidade eu andava com a barraca de camping na sexta-feira para acampar. E eu, né, dei uma de idiota. Disse: pô, que bom. Aí depois, Marcília Gama, a professora, me chamou e disse: conversa, rapaz. Isso é porque esse peixe pagava não sei quantos períodos lá no Bigode, pagava não sei quantos períodos lá no Bar da Tripa. É barraca porque ele passava o dia bebendo. Eita, peste. Então, Chico também, meu abraço. Todos vocês, aí Roberto, Coronel, Almeida, muito obrigado a todos. E dizer que agora sim, o Borges, Jorge Luiz Borges, dizia o seguinte: quando você quer se livrar de um livro, você publica ele, né? Pronto, então eu acabei de fazer isso. Muito obrigado, Lula Portela. Um abraço. Ressaltamos e agradecemos as presenças do secretário de Esportes de Jaboatão, o senhor Iron Mendes, e do senhor Feliciano Félix, representando o deputado federal Paulo Rubens Santiago. Para finalizar, eu passo a palavra para o Carlos Newton, que está aqui compondo a mesa da Secretaria de Pernambuco de Cultura. Eu pensava que tinha escapado, mas... passasse raspando. Boa noite a todos. Eu quero, já que os colegas que antecederam foram mais espartanos, eu também vou ser um pouco ateniense, mas eu queria dizer uma cena aqui. Primeiro quero dar os parabéns pelo trabalho, dizer que justificar a ausência de Ariano, né? Está novamente pegando a estrada aí para o sertão, para as suas aulas de espetáculo. E dizer de minha alegria em ver esse trabalho publicado, né? Nós nos conhecemos não há um ano, né? Pessoalmente. Eu conheci a Marcena pela sua ópera do Sol. Eu passei muito tempo fora de Pernambuco e não sabia nem que Marcena era pseudônimo. Eu vi agora no dicionário, aprendi a cantar. E então eu admiro muito escritores que escrevem dicionário. Eu acho isso um negócio fabuloso, porque você alia a curiosidade, a uma capacidade, né, a um certo tipo de colecionador, né, curioso, e você dedica horas de sua criação para deixar isso como legado para todos nós. Isso é uma coisa muito importante. Eu, conversando com você, você falava em 10 anos de produção desse dicionário, que é basicamente o tempo que Quebra-Castro levou para fazer o dicionário do folclore brasileiro, uma obra monumental que nós consultamos. Então esse seu livro tem esse porto. Eu acho que, por mais que o título seja Diversidade Pernambucana, há um interesse brasileiro nisso, pelo que eu vi, porque você não fica no pitoresco, em alguns termos, ou na gastronomia, que é a sua especialidade. Você
trouxemos tudo isso, né, para dar um painel muito mais amplo do que é a cultura pernambucana, dessa diversidade, pelo pouco que eu vi. Então aprendi a admirar uma cena desses últimos meses, né? Ele falava desse dicionário com muita alegria, eu vi que era realmente um trabalho portentoso, né? Um trabalho que vai ficar de pé, como bem disse Marcos, e não só também por conta, né? Porque essa brincadeira, tem um amigo meu que diz assim, quando dizem isso, eles não, mas lista telefônica é igual você não fica, né? Tem também o conteúdo que é extremamente importante. E isso é algo realmente que deve ser ressaltado aqui, quer dizer, é um trabalho de 10 anos, vocês que não, talvez que não são da área de literatura, não imaginam a quantidade de horas, né, de noites, de livros lidos, de investimento, né, inclusive financeiro, para comprar obras que pudessem resultar nesse trabalho, que é um trabalho realmente fenomenal. Então eu quero dizer isso, quero dar os parabéns, desejar que esse dicionário realmente seja um sucesso de vendas. A gente sabe que é difícil porque esse livro no Brasil ainda não é objeto de primeira necessidade para a maioria dos brasileiros. A gente sabe que um livro desse também, a gente precisa fazer um mutirão, convencer os poderes públicos, os empresários, para que esse livro seja agora, já que ele está aí, que ele seja agora apoiado no sentido de chegar, né, nos estudantes, nas bibliotecas, nas escolas. Acho que é um esforço que nós temos que realmente fazer, né, coletivo, para que a gente se solidarize com esse seu trabalho. Então é isso, mais ou menos, que eu tenho a dizer. Dar os parabéns, espero que a nossa amizade, né, continue como... Eu acho você um intelectual brilhante, eu digo isso na lista por exemplo, né? Brilhante pelo conteúdo e pela simplicidade, pela alegria, né? Porque você demonstra que faz isso com muita gosto, com muita dedicação. Isso é a coisa mais importante a ser registrada nesse momento. Então era isso, parabéns mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. A organização do evento agradece a presença de todos e convida, né, a todos os presentes a um coffee break, concomitantemente uma sessão de autógrafos com o professor e escritor Adriano Macena aqui na frente do auditório, e desejo uma boa noite a todos. Bye.
Tem rede, tem galinheira, morde o menino pra salambu. Machixe, cebola, verde, tomate, coentro, couve e chuchu. Tem ferro velho, sorvete, raspas de feijão. Gelada, caldo de cana, fruta de palma, mandacaru. E tomate, macarrão, de caruaru. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Foi lançado no dia 24 de maio o Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana. O evento reuniu acadêmicos, autoridades e estudantes que tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do professor, historiador e dramaturgo Adriano Marcena. Os convidados foram recepcionados pelo anfitrião, o vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger. O Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana tem mais de 1000 páginas e 15 mil verbetes. Ele recebeu o voto de aplauso pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e teve sua importância reconhecida no Conselho Estadual de Cultura aqui do estado. Quando Camões escreveu Lusíadas, alguém disse que a poesia seria dispensável porque ele já tinha uma história. Parece que está havendo uma curiosa inversão no caso de Pernambuco, que nós temos a poesia desde Bento Teixeira e agora vem exatamente a história, não só para o historiador, mas para o escritor, para o poeta, que é Adriano Marcena. Dizia Aristóteles que a poesia é o que poderia ter ocorrido e a história é o que ocorreu. Então, essa fusão, um dicionarista é uma coisa extraordinária. Eu convivi a vida toda com Antônio Vaz e o próprio Guimarães Rosa dizia que o sonho dele era fazer um dicionário. Eu acho que Adriano Marcena fez por todos nós um dicionário próprio, um dicionário da terra, que poderá ficar ao lado do vocabulário pernambucano de Pereira da Costa, do próprio folclore pernambucano de Pereira da Costa e também do Dicionário do Folclore de Luiz da Câmara Cascudo. Nós temos historiador, nós temos a história. Bem, a RD só tem que se alegrar desse trabalho de Marcena, Adriano Marcena, sobretudo pela profundidade e conteúdo de pesquisa. Pernambuco tem uma tradição de dicionários, já desde o Manuel da Costa Norato, em 1852, quando ele faz o primeiro dicionário de Pernambuco. Segue-se então Pereira da Costa com os Anais Pernambucanos, com o vocabulário pernambucano, e Sebastião Galvão com o Dicionário Histórico Topográfico da província de Pernambuco. Mas isso, de 1920 para 2010, há um grande interregno que agora surge com novos verbetes, com uma visão nova do que é a diversidade cultural desta antiga capitania do Artina, uma capitania que começa no século XVI, mas que lança as suas raízes até o Amazonas, até a conquista do Pará, a conquista do Maranhão e espraia-se pela comarca de São Francisco até as fronteiras com Minas Gerais. Portanto, nós todos estamos de parabéns por termos em nossa bibliografia mais uma obra de referência. O livro é o armazém da cultura de todos os níveis, de todos os gostos, de todos os paladares, que serve para matar a ignorância e a sede e a fome, como é o meu caso. Mas todos os livros trazem alguma coisa perene para a posteridade, marca épocas, marca situações, marca quebras políticas, administrativas, sociais. Nada falta aos livros. Bem-vindo o livro.
O trabalho é fruto de mais de 10 anos de pesquisa acadêmica e popular. A pesquisa foi feita a partir das referências bibliográficas, com pesquisas voltadas para fontes primárias e fontes secundárias. Depois eu parti para a parte mais específica de campo, de pesquisa oral mesmo, até constituir mais ou menos esse volume das todas as regiões do estado, né? Cobrindo aí o sertão, cobrindo também a parte do agreste, a mata e o litoral. Do processo de pesquisa eu acho que uma coisa curiosa não foi nem a pesquisa em si, foram os dados coletados. Eu lembro que uma vez eu tinha o costume de anotar as coisas em papéis, pequenos pedaços de papéis, e ia anotando, aí ia colocando por ordem alfabética, A, B, C, né, como iriam entrar dos verbetes, pela ordenação. E colocava empregadores de volta. E um dia eu sistematizei mais de 20 livros, eu creio, 30, aí sobre história de Pernambuco, alimentação, expressões, geografia. E aí eu coloquei tudo ao lado do computador para não ter que estar me levantando para pegar numa estante e outra, e juntei esses papeizinhos, eu acho que os papeizinhos que tinham aproximadamente uns 300 papéis. E aí passei uns 10, 15, 20 dias sistematizando isso para passar um feriadão trabalhando. E aí antes do feriadão, nós recebemos uma faxineira em casa, nova. E quando eu cheguei em casa, depois do almoço, ela me recebeu e eu disse, eu vou pro quarto agora porque aí já vai começar o feriadão, né? E aí eu vou poder sistematizar tudo que eu fiz. E aí quando eu chego, ela pra mim e disse, olha, seu Adriano, o quarto tá lindo, maravilhoso, eu guardei tudo. Peguei todos esses livros que estavam bagunçados aqui no chão, coloquei tudo na estante e organizei tudo por cor, viu? Olha, amarelo perto de amarelo, verde perto de verde, vermelho perto de vermelho. E os que não se pareciam a cor, eu virei de lado pra ficar tudo branco. E vocês imaginem 10 estantes de livro. Foi um horror pra mim, ter que fazer tudo de novo. E os papeizinhos que eu tinha catalogado para depois sistematizar nos verbetes, ela disse, olha, como tá faltando pregador de roupa no varal, eu aproveitei, tirei esses pregadores desses papeizinhos e aproveitei e joguei esse papel fora, não sei pra que o que é esse bando de papel velho. Aí eu saí correndo pro lixo e tal. Cheguei pra ela e disse, olha, a partir de hoje, você está proibida de entrar nesse quarto e mexer em qualquer coisa, tá ouvindo? Ela disse, tô ouvindo, viu? Mas é cada lapa de doido que eu encontro. Eu acho que foi uma história bem curiosa. Para mais informações, entre no www.dicionariodemarcena.com.br.